Olá, meu querido público, mais uma vez estamos no ar com o nosso Direito e Justiça, sempre com muita alegria, trazendo informações para você, essenciais para o seu dia a dia, para todas as questões que envolvem os variados aspectos da vida, né? Sejam questões jurídicas, sejam questões de economia, sejam questões de saúde, sejam questões que se voltam ao aspecto financeiro, enfim, tudo que a gente pode trazer de melhor, a gente sempre traz aqui para vocês. E hoje eu trago um convidado muito especial, um querido amigo, que vai falar sobre proteção patrimonial. Proteção patrimonial, blindagem, que são tão importantes, e também sobre segurança, segurança em vida, seguros de vida. Mas não é só isso, gente, é muito mais amplo. E esse aspecto aqui merece ser explorado por nós justamente para que desmistifiquemos algumas questões que envolvem o famoso seguro, que você aí pode questionar, mas para que eu vou precisar disso, não é mesmo? Hoje você vai entender o porquê é tão importante e a gente vai falar também de uma maneira muito específica aqui da importância do seguro para a advocacia. Então, aguardem aí, porque o nosso convidado hoje traz esse momento aqui único para o nosso programa. Além dele, também teremos, como sempre, a coluna de direito contratual, a coluna de direito imobiliário e aquele toque, aquele gostinho de quero mais, com o Gabriel Hermes, da nossa Orquestra Nova de Curitiba, que sempre vem aqui para agraciar, trazer beleza, trazer arte para o nosso programa, que é tão gostoso, que sempre pensa em você e no melhor para você. Então, gente, isso é só o começo, mas antes de tudo iniciar aqui, nós vamos chamar o nosso patrocinador. Vamos lá? A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Está no ar mais um Direito e Justiça e mais uma vez nessa alegria de trazer a boa informação para você, nosso querido telespectador que nos acompanha aqui semanalmente. E hoje, claro, como eu já tinha dito para vocês, estou aqui com um grande amigo meu que retorna ao programa hoje para falar conosco de um tema muito importante e é o meu querido amigo Enzo Júnior. Seja muito bem-vindo, Enzo. Obrigado, doutora. É um prazer estar aqui novamente, participando desse programa tão importante, tão relevante para as pessoas e com um tema que eu espero contribuir muito. Ah, com certeza, Enzo. Você sempre contribui, até porque as temáticas que você traz são sempre temáticas aí essenciais para o nosso dia a dia, para a compreensão daquilo que é importante, né? Especialmente hoje, que a gente vai falar aqui de proteção financeira e blindagem patrimonial, gente. A gente vai falar aqui também, especialmente, né, Enzo, para os nossos colegas advogados que, infelizmente, ainda não conseguem ter esse acesso, às vezes, à informação, ou às vezes nem param para pensar no risco invisível na vida dos advogados, né, Enzo? Exatamente. Qual seria esse risco invisível aqui, para a gente já começar a falar sobre esse assunto, essa temática que é tão importante aqui para nós? Que nome, né? Aham. Nome emblemático aí, o risco invisível, mas é algo para fazer a gente pensar mesmo. Porque veja só, doutora, na atividade do advogado, que envolve uma rotina intensa, uma correria, né, tempo, prazo e uma preocupação muito grande com as causas dos clientes, né? Então, eu não tenho dúvida, acompanho alguns clientes, amigos, parceiros advogados, acompanho no dia a dia e sei como a rotina é, de novo, intensa e preocupante, para cumprir com todo o combinado aí, para que tudo ocorra naturalmente.
E nesse meio tempo, o que acontece? O que eu chamo de risco invisível é aquele risco justamente que nós não estamos vendo, mas mais do que isso, nós não estamos percebendo ele. Que para toda atividade tem, mas o advogado, ele tem por natureza uma necessidade muito grande de estar presente na atividade. Porque muitas vezes ele é a cara do escritório, ele é quem representa de fato, o CPF dele representa os seus clientes. E o risco invisível é, por exemplo, de uma hora para outra acontecer algo que tire a sua capacidade de gerar renda, como, por exemplo, diagnosticar uma doença grave, um período afastado da atividade por alguma questão de saúde, um acidente. E se a gente parar para olhar para o lado, acontece isso o tempo todo com vários tipos de pessoas. É verdade. E acontece com os advogados também. Exatamente, esse é o grande risco, né? Como você bem ponderou. O advogado, ele tem, por essência, trabalhar, né, ele é a imagem do escritório, né? Ele que realmente atende o cliente. Isso é muito comum, por mais que alguns escritórios contem com outros advogados, que é muito comum hoje em dia, mas independentemente do cenário, é fato inequívoco que sempre existe aquele advogado que vai representar o escritório, que faz a frente, né, o frontman ou a front girl, né? Isso. Então ele tem que estar ali realmente preparado para uma situação como esta, por exemplo, né, algo que possa vir a acontecer, esse risco que muitas vezes a gente não consegue evitar. Exatamente. Como a gente faz, Enzo, para se proteger? Qual a solução ou quais as medidas numa situação como essa para a gente já começar falar sobre isso? Perfeito, a doutora usou um termo muito importante aqui, olha, nem sempre estamos preparados, né, para um previsto. E o imprevisto, eu costumo dizer que ele não tem data para acontecer, obviamente, é um imprevisto, né? Mas estar preparado para os imprevistos, isso é mais até do que simplesmente refletir sobre. É um planejamento estruturado, né? Eu vou dar um exemplo aqui, aproveitando a sua pergunta, para trazer uma analogia. Nós temos carro, perfeito? E nós nos preocupamos com o carro porque ele é um bem precioso que custa financeiramente algum valor. Nós temos imóvel, mesma coisa, nós os protegemos. Por exemplo, com a ferramenta seguro. Seguro de carro, seguro da casa. E quando a gente para pensar, será que eu não sou, pessoalmente, eu vou ser um pouco egoísta e trazer para mim aqui, como exemplo. Será que eu não sou um ativo mais importante do que todos esses? Um bem mais importante? Porque, afinal, quem conquistou todos os outros bens e o patrimônio? Você. Pois fui eu, foi a doutora, foi né, você que nos assiste. Então, muitas vezes, na grande maioria, aliás, o brasileiro não tem tradição de falar sobre planejamento de proteção financeira, proteção de renda, e existem algumas ferramentas para isso, obviamente. E acho que é cultural, né? É cultural, é cultural. Os americanos fazem isso há muito tempo, né? Os asiáticos também se preparam, se planejam de diversas formas. A gente está falando de blindagem patrimonial, proteção financeira e proteção de renda. Porque, de novo, o ativo mais importante que existe é você. Porque você, capaz de gerar renda, o céu é o limite. Agora, incapaz de gerar renda, mesmo que temporariamente, duas coisas acontecem. Você está incapaz de gerar renda, mas você aumenta as despesas, então é uma conta que não fecha. Exato. Financeiramente, pode te levar a sérios problemas. Como resolver essa questão? Quais as soluções? A doutora me perguntou. Olha, no mercado existem algumas. Por exemplo, muito se fala hoje no mercado no jurídico, né, sobre holding, que é uma excelente ferramenta para proteger patrimônio. Mas antes mesmo de ter a holding, ou até quem tem a holding, muitas vezes um patrimônio, uma parte do patrimônio não está lá. E aí a ferramenta proteção financeira, através, por exemplo, de um bom e estruturado, bem adequado seguro de vida em vida. Existem modelos hoje de situações, de produtos, de estruturas de seguro resgatáveis, vitalícios, que te protegem em diversas situações. Entendi. E acredite, poucas pessoas sabem a fundo como é, porque o brasileiro está acostumado a conhecer o que se tem nos bancos. Isso, aquilo que normalmente vai sendo, digamos, aquele contratinho que vai vindo numa vendinha casada, né, que costuma acontecer, e você nunca sabe exatamente aí o que você está adquirindo.
Voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje para falar de uma revolução aqui na negociação imobiliária, quando a gente fala sobre o pagamento do preço durante ali aquele momento tão especial da assinatura da escritura pública, né? Você que está aí normalmente, né, sempre questionou, poxa vida, né, como é arriscado esse negócio de eu ter que pagar por uma obrigação que eu nem sei se o vendedor vai assinar, eu pago o preço, mas e se ele não assina, como é que faz, né? Isso sempre foi o calcanhar de Aquiles na negociação imobiliária, porque a gente sempre teve que cuidar muito desse ponto para que não houvesse nenhum problema lá na hora da assinatura da escritura pública, porque senão quem vende assina e quem está comprando não paga, ou então paga e quem está vendendo não assina e gera o maior imbróglio. Então, nesse sentido, agora a gente tem o provimento 197 de 2025 que estabelece, então, aí a possibilidade de que o cartório fique, então, responsável, possa, então, receber esses valores, administrar, fiscalizar e também não só os valores, mas também seja o guardião dessas disposições contratuais que estão sendo celebradas entre comprador e vendedor para que tudo seja feito em conformidade com a lei e especialmente aqui com esse provimento 197 de 2025. Gente, a gente vai ter realmente aí uma praticidade, uma segurança jurídica muito grande com esta conta vinculada que se chama conta escrow. Então, a partir disso, o cartório ele vai velar, ele vai cuidar dessa negociação, ele vai então a partir desse momento guardar esses valores e esses valores serão liberados única e tão somente quando houver aí a segurança necessária, quando o cartório então se certificar que os impostos foram pagos, que as cláusulas estão redigidas corretamente, que não há nenhuma insegurança, que não há nenhuma ilegalidade, inclusive se houver qualquer tipo de prática que minimamente possa deflagrar alguma irregularidade, alguma má-fé, algum tipo de fraude, ele deverá elaborar uma ata na qual ele poderá então dizer que esta operação não se perfectibilizou em virtude de alguma situação que não estava compatível com a norma. Então vejam o quanto a gente avança nesse cenário jurídico agora, na negociação imobiliária, na compra e venda, e o quanto a gente aperfeiçoa também essa questão toda que circundava aí a negociação, o medo, enfim, de se pagar por algo e não receber, ou mesmo entregar algo e não receber por isso. Então, gente, a partir de agora, saibam, é uma grande novidade. Com esse provimento, a gente vai ter segurança nas negociações imobiliárias e a gente vai saber que realmente tudo que for feito, que envolver essa celebração desse negócio jurídico, ou seja, essa outorga dessa escritura pública, vai realmente estar sendo amparado pelo cartório, que vai ser o guardião tanto do contrato em si, das cláusulas, de todas as questões que regem essa negociação, como também do valor a partir dessas contas vinculadas que serão abertas diante de convênios celebrados com instituições financeiras para poder, então, guardar esse dinheiro, esses valores, para que não haja nenhum desvio, nenhum tipo de situação que inviabilize o negócio ou traga qualquer tipo de prejuízo para as partes. Espero que você tenha gostado dessa informação e, especialmente, gente, que isso tenha sido útil para você. Porque tudo que a gente faz aqui é para que você tenha cada vez mais acesso, que você se aproxime cada vez mais do direito imobiliário, que é parte integrante aí da sua vida e do seu cotidiano. Voltamos então aqui com o nosso segundo bloco do Direito e Justiça, e o pessoal sabendo aqui que o Enzo estaria hoje, falaria desse tema já, me mandaram uma pergunta que até vou colocar no ar agora, então, sobre a blindagem patrimonial, que inclusive, Enzo, já vamos pegar como gancho, né, que a gente estava conversando sobre isso, questão de holding, né, que blinda o patrimônio e tudo mais, né, que é um termo que inclusive muitos advogados associam à proteção de bens de processos, né. E no seu trabalho, então, quando a gente fala de blindagem, como a gente consegue conceber, identificar essa blindagem dentro disso que você faz e dessa segurança que você busca proporcionar aos clientes? Perfeito, excelente pergunta. E o contexto relacionado a holding traz uma realidade muito comum para boa parte dos brasileiros com um padrão de patrimônio mais elevado. Quando se fala em holding, estamos buscando proteger o patrimônio construído até ali. Muitas vezes, grandes empresários, grandes
advogados, médicos e outras áreas de atividade, pessoas que construíram bons patrimônios, grandes patrimônios, os têm na pessoa física. E aí, em dado momento, surge a necessidade de constituir uma holding, que muitos colegas advogados têm muita familiaridade em tratar desse assunto. Sim. A holding, em conjunto com um planejamento estruturado de proteção financeira e de renda, que é justamente nessa linha que eu atuo, em conjunto com advogados que fazem holding, uma parte complementa a outra. Por quê? Voltando para esse exemplo, uma pessoa construiu um belíssimo de um patrimônio, então ela tem um problema bom a ser resolvido, né? Isso. Gerenciar esse patrimônio em vida e pós-vida, né? Ou seja, cria-se a holding com a intenção de blindar esse patrimônio de algumas questões legais, fiscais, enfim. E quanto custa, como funciona para transitar o patrimônio que é da pessoa física para a holding. Então tem um custo, tem um processo, tem um tempo, até que todo o patrimônio que está no CPF vá para a holding. Todo o patrimônio faz sentido todo o patrimônio? Normalmente imóveis vão para a holding, faz muito sentido. Imóveis geradores de renda passiva através de aluguéis. Imposto de renda muito mais baixo na pessoa jurídica da holding. Investimentos, olha, aí tem que avaliar caso a caso. Uma parte normalmente fica na pessoa física, a parte com mais liquidez. Por quê? Colocar investimentos da pessoa física na pessoa jurídica muitas vezes aumenta a carga tributária e não traz uma eficiência tributária naquele momento. Veículos, né? Veículos, se a empresa tem frota, a empresa renova a frota de quanto em quanto tempo, vale a pena colocar isso na holding ou deixar na empresa operacional, são casos e casos. Ou seja, uma parte do patrimônio normalmente continua na pessoa física, né? E essa parte que continua na pessoa física está vulnerável a diversas situações. 4 riscos bem simples que todos nós temos, doutora. Viver muito é um risco. Eu quero viver até os 80 anos, doutora, pelo menos. E a doutora? Mais ou menos isso também. Mais ou menos? Fica essa pergunta para quem está nos assistindo. Viver muito é um risco. Eu quero viver muito, mas eu quero chegar lá. Como? Né? Isso. Como Quero chegar lá com a saúde boa e financeiramente tranquilo. Um outro risco é morrer antecipadamente, morrer antes da hora. E isso deixa, como eu falei, bons problemas a ser resolvidos, né? Então, se eu não estruturei adequadamente todo o meu patrimônio construído, eu deixo um bom problema a ser resolvido. Um diagnóstico de uma doença, uma invalidez, uma simples fratura óssea, doutor, pode te tirar da atividade geradora de renda por um período. E até nós conversávamos sobre isso anteriormente, né? Exato. E às vezes até uma fratura, né? Aí uma perna, um tornozelo, um joelho, né? Uma tíbia, pode te deixar realmente aí 7, 8, 10 meses sem conseguir se locomover. Exato. Né? E isso vai atrapalhar, vai interromper eventualmente a atividade e a geração de renda. Nesse momento, se você não está preparado, planejado com uma ferramenta adequada, que é justamente dentro desse planejamento que eu atuo, se você não está preparado, nesse momento você tem que acessar os seus recursos, eventualmente fazer a venda de algum bem para poder tocar a vida. As despesas, né? Porque nada para, né? Não, os boletos sabem o seu endereço, eles vão continuar chegando, né? É verdade, né? Infelizmente. Exatamente. Né? Então, hoje existe proteção de estou afastado das minhas atividades por saúde, doença, acidente, eu tenho como colocar à disposição um valor por dia, uma diária. É muito melhor se eu já estou numa situação de afastamento da atividade, mas se eu ficar afastado recebendo R$500, R$1.000 por dia, mais ou menos que isso. Quer dizer, eu coloco renda de volta e restabeleço o fluxo financeiro daquele profissional, advogado ou de outra área de atividade. Né? Estou internado por alguns dias, na UTI, um acidente, situações que acontecem. Eu já tive 9 acidentes de carro, doutora, então eu sei o que eu estou falando. Nossa! Graças a Deus só foi carro, a vida está bem, a saúde está bem. Né? Imagina. Mas é isso, então existem... Esses fatores que realmente a gente nunca conta, né? Não está esperando, são imprevistos, né? Exatamente. E justamente para isso serve, né? A necessidade de você realmente, né, antever essas questões, né? Se cuidar, se programar, ter aí realmente um profissional que possa, então, olhar para isso com cautela, vendo justamente conforme a sua necessidade uma adaptação, não é? Porque aí você vai também analisar pessoalmente aquela família, né, aquela pessoa que realmente está contratando seguro, para ver qual é a necessidade que se amolda melhor
aquela situação, né? E até mais do que isso, doutora, perfeito. E mais do que isso, quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte, porque é um acompanhamento em diferentes momentos da vida. Hoje, como que é o seu núcleo familiar? É casado, sim ou não? Tem filhos? Sim, não, pretendo ter. A necessidade de proteção, ela vai mudando, aumentando ou diminuindo, né? ao longo da vida, né? Então, o nosso trabalho que a gente desenvolve é muito voltado para, de novo, proteção financeira, proteger o seu patrimônio. Proteção de renda, que é proteger situações em que talvez você nem pare para pensar, nem conheça, nem imagine. Por quê? Está tão imerso na atividade, tão preocupado com o dia a dia, isso é ótimo, mas vamos ser egoístas por um instante e pensar em nós mesmos por um segundo. Nós precisamos de proteção. Exatamente. Não é verdade? É verdade. Mas ninguém, como eu digo, tem que mudar um pouquinho a cultura, né? O brasileiro, ele não é muito se preocupar. A gente deixa tudo para a última hora, né? Tudo é assim, até a declaração de imposto de renda, todo mundo tá correndo na última hora para fazer, né? Quando tem, aí a gente já sabe. Então, a gente tem que é uma questão mesmo de mudança, né? Virada de chave, né, Enzo? Para que as pessoas conheçam, por isso que a gente precisa trazer pessoas e profissionais como você aqui, para que as pessoas conheçam e comecem a pensar sobre isso. E como não é uma questão que faz parte da nossa cultura, ela pode vir a fazer desde que as pessoas estejam realmente cientes da importância que é ter um bom seguro e ter um profissional como você ao lado que vai estar junto, caminhando com essa pessoa durante a vida dela e readequando conforme a necessidade dela for mudando. Exatamente. Não é verdade? Mas, gente, não acabou ainda. Eu vou chamar agora a coluna do Dr. Edilson Santos da Rocha, com direito contratual, e na sequência nós voltamos aqui com o Enzo para continuar falando dessa temática que é imprescindível e a gente tem que saber cada vez mais. Vamos lá? Sejam bem-vindos a mais uma coluna Direito Contratual aqui no programa Direito e Justiça, seu espaço semanal dedicado às boas práticas e conhecimento do mundo dos contratos. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para quem quer transformar um terreno bem localizado em um empreendimento lucrativo. Vamos falar sobre o contrato de parceria para a incorporação imobiliária. A incorporação exige investimentos elevados, estudo de viabilidade, aprovação de projetos e muitas horas dedicadas a licenças e trâmites junto à prefeitura, ao cartório de registro de imóveis. Para o proprietário do terreno, a demanda de recursos e expertise pode parecer intimidante. Para o incorporador, encontrar áreas com potencial de valorização nem sempre é tarefa simples. É aí que entra o contrato de parceria, que estabelece responsabilidades, divisão de custos e distribuição de lucros. Ao invés de comprar o terreno, o incorporador oferece ao dono da área participação nos resultados, criando um alinhamento de interesses desde o início. No coração desse tipo de contrato, temos duas figuras centrais. De um lado, o proprietário do imóvel, que aporta o terreno, muitas vezes considerado o insumo primordial de qualquer empreendimento, e do outro, a incorporadora, que não só traz recursos financeiros, como também coordena projetos arquitetônicos, captação de recursos e venda de imóveis na planta. O contrato de parceria formaliza como cada parte contribuirá, seja em capital, seja em trabalho, seja em uso de equipamentos ou na gestão comercial do projeto, e define o que cada um receberá ao final, depois de vendidas as unidades. Boa parte do sucesso da parceria depende de cláusulas contratuais claras em pontos que podem gerar controvérsias. Nesse sentido, há que se iniciar com a definição do objeto do contrato, delimitando exatamente a área a ser incorporada com a especificação do percentual de participação de cada parceiro. Em seguida, há que se fazer coincidir em cronogramas de aporte de recursos com o fluxo de caixa da obra, determinando-se quando e quando cada parte vai investir e em que condições os desembolsos serão liberados. Necessário também o estabelecimento de penalidades para o caso de atrasos ou descumprimento de prazos, garantindo que ambas as partes tenham segurança e que a obra não fique parada. Outro elemento essencial é a cláusula de garantias. Para a mitigação de riscos, é praxe as incorporadoras se utilizarem de garantias reais, como hipoteca,
ou alienação fiduciária do terreno, até que a fase de vendas gere receitas suficientes para cobrir o investimento. Por sua vez, o proprietário deve checar a experiência da incorporadora e exigir comprovação de capacidade financeira para evitar que o projeto seja abandonado. Nesse caso, se mostra interessante a contratação de um seguro-garantia. Em paralelo, é crucial a definição dos critérios de prestação de contas, quais relatórios serão apresentados, em que periodicidade e com que nível de detalhamento serão mostradas as receitas, despesas e comissões. Ainda na área de riscos, convém destacar a importância da cláusula de rescisão e de solução de conflitos. Situações como no caso de mudança de zoneamento, crises econômicas que afetam o mercado imobiliário, ou até mesmo divergências sobre a qualidade dos acabamentos podem levar problemas às partes. Ter um caminho previamente acordado, preferencialmente mediação seguida de arbitragem, minimiza o impacto no cronograma e evita que conflitos judiciais se arrastem por anos, onerando o patrimônio de ambas as partes. Para garantir o equilíbrio da parceria, é importante também incluir cláusulas que tratem da comercialização das unidades, quem será responsável pelo corretor, se haverá exclusividade de vendas, qual será a política de descontos e como serão divididas as comissões pagas pelos compradores. Alinhar esses detalhes previne problemas e impede que conflitos de interesse inviabilizem o empreendimento. Afinal, um bom contrato de parceria é aquele que, mesmo sem prever todas as situações, estabelece mecanismos de governança flexíveis o bastante para serem adaptados conforme o projeto evolui. Celebrar um contrato de parceria bem estruturado pode significar a diferença entre retomar uma área ociosa e transformá-la em um condomínio valorizado ou ver um empreendimento empacar em litígios ou escassez de recursos. Se você é proprietário de terreno, pesquise o histórico da incorporadora e dedique tempo à análise de cada cláusula. Se você representa uma incorporadora, apresente ao parceiro toda a transparência possível e demonstre solidez financeira e técnica. Dessa forma, a confiança construída na fase inicial se refletirá em obras entregues no prazo e com a qualidade esperada. Espero que essas orientações ajudem vocês a visualizarem nos contratos de parceria muito mais que um acordo formal, mas sim um verdadeiro roteiro para o sucesso de um empreendimento imobiliário. Na próxima semana voltamos com mais conhecimento sobre o mundo dos contratos. Até lá! Voltamos então com o nosso terceiro bloco aqui, falando da importância dos seguros aqui, daquilo que também vai fazer a diferença para você, independentemente da sua situação e do problema que você experienciar aí de saúde, gente. E até uma questão aqui, Enzo, que chama muito atenção, né? Especialmente para nós, brasileiros, né? Que a gente tem essa questão cultural muito forte, ninguém gosta de falar sobre morte. Isso não é só em relação a seguro, não, tá? Inclusive quando a gente fala de holding e inventário. Hoje a gente sabe que a holding é muito mais interessante, inclusive quando a gente fala de tributo. Sim. Mas a gente ainda não está suficientemente preparado para falar sobre isso. A grande maioria das pessoas prefere esperar, prefere fazer o inventário. E nesse sentido, até pegando esse gancho, né, a gente sabe também que o seguro, na sua grande maioria, pelo menos a grande maioria dos telespectadores acham que ele se presta apenas para o momento morte. Né? Então, mas para quê? Não quero pensar nisso, deixa para lá, quando acontecer eu me viro, enfim, né? Todo mundo pensa assim, né? Eu não vou estar aqui para ver, então deixa que o povo faça, alguém vai resolver o problema. Mas tá, quando a gente fala de seguro, Enzo, então vamos primeiro por partes aqui, vamos desmistificar essa questão. Existe seguro apenas por morte ou não? E se não, o que você oferece para o teu cliente? Como que funciona isso para a gente entender aqui? Perfeito, doutora. Ótima colocação e excelente pergunta, pois
Existe seguro só por morte, não é? É. Existe seguro só por morte. O que a maioria das pessoas não sabem é que não é só isso, na verdade. Porque hoje, se a gente parar para pensar, a morte ela vai acontecer em um único dia. E a vida vai acontecer em muitos dias, né? Ou seja, a maior parte do tempo a gente tem que se preocupar justamente em vida. Ou seja, eu trago muito comigo a preocupação, a necessidade de tratar desse assunto quando eu falo proteção financeira, proteção de renda, blindagem patrimonial, sucessão patrimonial. São vários termos importantes de todos nós conhecermos, mas eles nos levam a um lugar, a estruturação de uma boa proteção através do quê? De um seguro de vida em vida. Né? Até esse termo é um pouco diferente. Seguro de vida em vida, por toda a vida e para toda a vida. Para que serve, né? Exatamente, porque a maioria das pessoas conhece seguro como uma ferramenta para eu morrer e deixar para alguém uma boa indenização. Perfeito, não está errado. Mas hoje existe dentro do planejamento que eu atuo, por exemplo, você ter um seguro de vida vitalício para sempre mesmo. E a maioria das pessoas acham que os seguros tradicionais são para sempre. E não são. Numa terceira idade, quando você chega ali aos 70 para 71, você descobre que o seguro que você pagou a vida toda vai acabar. E não tem o que fazer, vai acabar. Não, eu trabalho com seguro vitalício. E, mais do que isso, se um dia eu mudei de ideia, meu planejamento mudou, as coisas mudaram, e eu decidi que eu quero parar com o seguro, lá na minha segunda idade, terceira idade, não importa quando, olha, você pode resgatar. Já pensou? E aí eu falo pela minha atividade, meu dia a dia, conversando com advogados, profissionais do direito, médicos, engenheiros, arquitetos, autônomos, empresários. Muitas pessoas não sabem que existe essa ferramenta. Seja Exatamente. complementando a holding, ou seja, não tem uma holding, também não tem uma proteção financeira. Vamos começar pelo começo. A proteção financeira é o primeiro passo, né? De forma adequada. E aí eu estou protegendo a sua atividade de um diagnóstico de uma doença, poxa, um câncer, um infarto, um AVC e diversas outras situações, cirurgias cardíacas. Diagnosticou, você tem um amparo financeiro gigantesco. É um amparo alavancado, que se você parar para pensar, poxa, eu vou começar a fazer um investimento para imprevistos. Todo mês eu vou guardar para imprevistos. Não funciona. Quando você direciona essa energia, essa vontade de fazer isso, se proteger para uma ferramenta que protege, o investimento investe, ele guarda, ele dá rentabilidade. Ferramenta que protege é outra. Né? Então você alavanca a sua proteção e garante o fluxo de renda, manutenção de renda. Poxa, quebrei a perna, vou ficar uns dias afastados da atividade. Você recebe uma indenização por ter quebrado a perna, mais uma diária de afastamento. Diagnostiquei uma doença, um acidente, uma invalidez parcial ou total. Pense, doutora, um médico cirurgião usa as mãos, perdi o movimento da mão, fim de carreira, né? Fim de carreira. Exato. E se eu tenho uma proteção, 1 milhão, 2, 3, 5, 10 milhões de proteção para isso, e isso aconteceu? Poxa vida, fim de carreira, mas não é fim financeiro. Então eu tenho um bom respaldo. Tudo isso em vida, nem estou falando de morte. Sim, daí você pode também delimitar, né, esses valores, Claro, todo um tudo trabalho personalizado. que você vai fazer junto com o Enzo aí para personalizar. E até, Enzo, aproveito aqui para a gente entrar nesse assunto que eu acho bem importante, que é um caso emblemático, conversávamos agora nos bastidores, Isso. Michael Schumacher, né? Schumacher. Que justamente dilapidou seu patrimônio após um acidente, né? Que praticamente quase fatal, né? Quase o levou ali, ficou em coma durante muitos anos, e a família, então, para custear as despesas e até mesmo para se manter, Exatamente. teve que praticamente dilapidar o patrimônio inteiro dele, né? Reduziu muito o padrão de vida, custear tratamentos, né? Ou seja, o Schumacher, piloto de alta performance, de alta velocidade, nunca aconteceu nada com ele pilotando, que era onde ele tinha maior risco. Aconteceu no final de semana, esquiando, ele caiu, bateu a cabeça, UTI, coma, e aí ele ainda passa por momentos muito difíceis, e o patrimônio dele, que acreditem, era grande, quase que muitas pessoas pensam, não é possível que dilapidou o patrimônio, sim.
Sim, hoje o Schumacher passa em vida ainda, numa situação muito complicada, por sérias dificuldades, não só com a saúde, mas financeiras. Que poderia ter sido evitado, por exemplo, né, se de repente fosse pensado em algo assim, né? Bom, Enzo, a gente sabe que assim tem muito para falar sobre isso, né? Porque o assunto é inesgotável. A gente pode citar vários exemplos aqui, inclusive, né? Mas agora eu vou aproveitar e chamar o nosso querido Gabriel Hermes para a gente falar um pouquinho da Orquestra Nova aqui de Curitiba, que é um espetáculo à parte, e a gente também está dando maior apoio a essa parceria incrível com a Orquestra Nova para você também poder ver um pouquinho daquilo que ele faz tão bem feito, com esse dom, esse talento, esse amor e paixão aí que ele tem pela música e pelo clássico. Vamos lá? Voltamos então aqui com o nosso quarto e último bloco, conversando hoje com o Enzo Júnior, falando de aspectos tão importantes relacionados aos seguros, né? A isso tudo que a gente precisa realmente pensar para ter lá na frente aquilo que a gente espera, né? Que é qualidade, segurança, conforto. A gente falou no bloco anterior, inclusive, do risco, né? De dilapidação de patrimônio, esgotamento mesmo, né? De todos os recursos financeiros que você já eventualmente tem ou tiver construído ao longo da sua vida. Então, se a gente pode evitar isso, com certeza excelente, e para isso que a gente está hoje falando com o Enzo aqui, para realmente ter essa virada de chave, essa mudança de olhar, né, redirecionamento de perspectiva e trabalhar realmente com mais tranquilidade, seja para a nossa família, segurança familiar, ou mesmo para nós, né, em vida, como você falou no último bloco, né, Enzo? Mas assim, como a gente fala aqui, claro, para todos os públicos, né, somos muito ecléticos, mas também falamos para o nosso público jurídico, né, para advogados, e até o assunto hoje ele se voltou muito, né, à advocacia, o advogado que trabalha sozinho, ou mesmo aquele que faz à frente no escritório, né? Qual seria o recado, Enzo, para o advogado, então, diante de todo o trabalho que você faz, né? Então, qual seria a mensagem, a principal mensagem que você deixaria até de conscientização sobre a necessidade aí da gente pensar em vida sobre os seguros? Perfeito. Doutores e doutoras que nos assistem, né? Amigos e amigas advogados, advogadas e demais profissionais da área do direito, com quem eu lido com muito carinho, com muito respeito, e até com muita tranquilidade e preocupação ao mesmo tempo, que eu trago esse assunto na mesa e deixo aqui uma reflexão da seguinte forma: veja,
Todos nós sabemos o quanto custa uma causa bem conduzida ou mal conduzida, não é? Custo de tempo, custo financeiro, custo emocional e diversas outras situações envolvidas. Então, trazendo essa analogia para o dia a dia do direito, do advogado, veja, uma causa bem ou mal conduzida. Vamos trazer para a nossa realidade. Toda causa, todo cliente precisa de uma boa estratégia, de um bom planejamento, tempo de dedicação para entender o caso, não é verdade? Tempo para construir uma boa defesa, o tempo de estar lá, o defendendo, né? Novamente, criando estratégias, revendo situações e com um objetivo em comum, chegar no nosso alvo, no objetivo, né? Daquela causa. O que eu quero dizer com isso? Se a gente parar para pensar por um instante aqui, rapidamente, vamos nos tratar, e aí eu faço esse convite, se trate por um instante, né? Como seu próprio cliente. Veja, só que agora você não está atuando como advogado, você está atuando como um protetor próprio, um protetor de você mesmo, da sua família. Será que a condução desse processo de proteger você, a sua renda, seu negócio, seu escritório, a sua família, a condução está de forma adequada? Você já dedicou tempo suficiente a pensar, a planejar, estruturar, com a ajuda de um profissional, eu posso ajudá-los nisso, a estruturar proteções adequadas, do tamanho certo, do custo adequado, para que você esteja mais tranquilo para desenvolver sua atividade, ciente que se algum imprevisto, como o nome diz, se algum imprevisto vier sem hora marcada, né, afinal é um imprevisto, você está preparado. Então é planejar, é pensar antes que algo aconteça, porque situações acontecem com todos nós. Então eu quero deixar essa mensagem de reflexão, pensar a respeito e convidá-los para a gente poder conversar a respeito, trazer esse assunto tão importante para a realidade individual de cada um. Eu tenho uma realidade, um núcleo familiar, um contexto, uma profissão, uma renda, um patrimônio. Doutora Débora, outra questão, quem nos assiste, outra questão. Então esse trabalho ele é muito dedicado a ser personalizado. Não tem um produto aqui que eu vou tirar da prateleira e dizer encaixa para você e para você. Se tem um produto de prateleira, não funciona. Nosso trabalho é muito dedicado a tratar cada causa, cada cliente, cada proteção familiar, patrimonial, de forma individual e com a importância que merece. Como se diz, né, Enzo, não é só um número, né? De forma alguma. É um ser humano que está ali com as suas individualidades, peculiaridades, necessidades, Exatamente. e que devem ser atendidas tal qual apresenta ali, né, para o Enzo, nas suas características, enfim, a sua essencialidade mesmo humana, né, que a gente sempre fala aqui. Eu gosto muito de falar para o público justamente da importância, né, que a gente sempre se olhe, que a gente sempre se valorize, que a gente sempre se coloque à frente das situações com um olhar superior, não no sentido de superioridade, mas para enxergar a vida por cima, Exato. Né? De forma estratégica. De forma estratégica, realmente, né? Conseguir sempre se olhar, se admirar e, enfim, enfrentar as situações sempre de cabeça erguida, sempre acreditando no melhor, sempre podendo correr atrás daquilo que lhe move, com muita vontade, com muito interesse, afinco, e realmente conseguir, né, ao fim e ao cabo, obter ou, enfim, alcançar aquele seu sonho ou, enfim, aquele seu espaço. Mas para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que ter segurança, a gente tem que ter saúde, a gente tem que ter acesso ao que há de melhor. E por isso que hoje você está aqui, Enzo, para que possa, então, trazer para o nosso público essa complexidade de fatores de uma maneira simples, de uma maneira facilitada e ao mesmo tempo, também para demonstrar para as pessoas que muitas vezes não têm acesso a esse tipo de informação, o que existe realmente, né, que está acessível e que pode ser objeto aí de contratação através aí de um contato com você, Claro. Né, para trazer uma segurança, para entender melhor, não é, Enzo? Porque aqui a gente tem um tempo limitado para poder falar. A gente teria muita coisa para explorar acerca de tudo que você faz. Então, eu gostaria que você deixasse os teus contatos, suas redes sociais, para que as pessoas pudessem, então, já diretamente também entrar em contato com você, falar com você, marcar um horário, para que você possa, então, ir à empresa, ao escritório, ou à casa das pessoas, explicar aí todos os benefícios desse grande trabalho que você vem desenvolvendo. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né,
frente a tantas pessoas do bem, pessoas que buscam nesse programa aqui agregar conhecimento, e é um prazer estar aqui. Minha rede social, você vai me encontrar no Instagram, enzojunior.oficial, bem simples, enzojunior.oficial. E aí eu vou até colocar uma deixa aqui, doutora. Quem tiver interesse, à vontade, me procure, tire dúvidas. Eu quero presenteá-los com algo especial que, assim como os imprevistos não têm hora para acontecer, o que eu vou presentear? Vai ser uma surpresa. Então, quem entrar em contato, olha, eu te assisti no programa, né? Tem algo especial para trazer para vocês, algo que vocês vão gostar muito de saber e conhecer. E meu Instagram, novamente, enzojunior.oficial. Meu contato, 41 98856 1056. Tá? Eu fico super à disposição para conversar com a sua audiência de forma personalizada, especial. Um contato, um planejamento que a gente pode elaborar juntos de forma muito simples, mais simples do que se imagina. Com certeza, o meu público merece, porque eles são realmente uma audiência super qualificada, uma audiência que busca sempre o melhor, que está realmente aí se voltando cada vez mais a essas questões, essas temáticas tão importantes, né? Sejam elas profissionais, sejam elas pessoais, que aqui a gente quer o melhor para o nosso público, e o quanto mais a gente puder trazer para informar com qualidade, né, e trazendo realmente a verdade aqui para o nosso público, melhor será. E melhor será a qualidade de vida, especialmente do nosso telespectador, que é isso que a gente quer aqui. Então, Enzo, eu só te agradeço mais uma vez por aceitar o convite do Direito e Justiça, por estar conosco aqui, né, por poder participar, né, de forma tão brilhante, trazendo essas informações, esse conhecimento para a gente também, né, que esse compartilhamento faz toda a diferença aqui, porque a gente só enriquece aquilo que a gente faz diariamente pensando no melhor para o nosso telespectador. Então, você contribui significativamente para isso. E eu que agradeço, espero, como a doutora disse, ter contribuído com cada um de vocês que nos assiste. Eu fico super à disposição, vai ser um prazer falar com cada um de vocês e trazer na mesa esse tema tão importante que, afinal, é para vocês. Eu quero ajudar vocês a se protegerem de forma adequada. Isso mesmo. Bom, então, mais uma vez, eu agradeço, Enzo, e da mesma forma agradeço a você, meu querido telespectador, que nos acompanha aqui semanalmente, essa audiência tão preciosa, tão importante que nós temos aqui, e o fato da gente saber que está fazendo a diferença nas vidas de vocês, para mim, realmente é muito significativo, e é o que me move, é o que me faz estar aqui todas as semanas, para poder trazer o melhor para você. Espero que hoje esse conteúdo tenha sido, ou melhor, né, até feito a diferença na sua vida e que te possa também fazer refletir sobre vários aspectos e também se inspirar aqui no Enzo, né, que é um ótimo profissional, um profissional de excelência aí na sua área, e também a gente pode aprender muito com ele sobre essa dinâmica toda que envolve o mundo dos seguros. Foi um prazer estar com você e espero te ver na próxima semana. Um abraço e até lá!